Olá, querido amigo, muito obrigado por ter aberto a sua casa para a gente estudar a lição hoje. Seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. E estamos aqui caminhando já para o final da nossa lição, a lição de número 10, que tem como título Fazendo o Impensável. Para iniciarmos, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos professores. Nós temos aqui o Júnior, que é membro da nossa Igreja Adventista do Lago Sul. Seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. É um prazer estar com vocês. Temos o Richard, que é pastor dos jovens, né, da nossa União Centro-Oeste Brasileira. Bem-vindo também. Okay. Obrigado, Jéssica, por estar com vocês aqui. E o Gilson, que está sempre nos acompanhando, né, que é membro também aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Seja muito bem-vindo também. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Para iniciarmos, eu vou pedir então para o Júnior fazer uma oração para nós. Pois não. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui, felizes por estudarmos a Tua Santa Palavra. E que o Teu Santo Espírito nos ilumine quem está também acompanhando o nosso estudo e que todos nós sejamos privilegiados pelo banquete celestial que o Senhor estende para cada um de nós neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, querido amigo, nós gostaríamos de pedir que, se você gosta do conteúdo do canal, que você curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, se inscreva no nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul e ative o sininho das notificações. O nosso canal não tem só a classe dos professores, todas as programações feitas aqui na Igreja do Lago Sul são transmitidas, os nossos cultos, e nós temos muito material para você aproveitar. Deixa um comentário também falando de onde você está nos acompanhando, que a gente vai ficar muito feliz. Se você tiver um pedido especial de oração, pode deixar aqui embaixo que nós vamos ficar felizes em orar por você. Bom, a nossa lição começa trazendo justamente essa perspectiva de um sacrifício pessoal para o bem dos outros, né? Lembrando que, nesse sentido, ao fazer o impensável, Jesus alcançou os inalcançáveis. E aí, pastor, eu te pergunto, partindo da estrutura desenvolvida no livro de Isaías e do que o livro de Isaías buscava revelar para as pessoas, qual que é a difícil verdade que o livro de Isaías, capítulo 50, versos 4 a 10, traz para a gente? Ok, quando a gente analisa toda a estrutura, e a gente já caminhou um bom pedaço do livro de Isaías até aqui, a gente vê, primeiro, desde lá do início, Deus advertindo, olha, até os animais conhecem seus donos, mas vocês não me conhecem. E aí um chamado de retorno. Deus sempre olhando para o seu povo, como Ele faz conosco hoje, dizendo, venham para mim e aqui vocês estarão seguros. Para expressar na forma mais plena da revelação divina, Ele anuncia então a vinda de Jesus. É a forma mais plena da revelação do Senhor. Ele anuncia a vinda de Jesus. E aí quando Ele começa a analisar isso, quando Ele começa a expressar como vai ser isso e a falar como as coisas vão acontecer, é aí que a coisa fica mais chocante. Porque aqui, eu acho interessante, né? O diálogo de Jesus com Pedro, por exemplo, é um diálogo assim que o Pedro, que foi iluminado por Deus anteriormente, dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, depois repreende a Cristo falando, não, imagina, Senhor, o Senhor não vai sofrer nada disso que está falando, imagina, vai morrer, vão cuspir no Senhor, vão te crucificar, tira isso daí da sua visão. E aí Deus fala para ele, arreda Satanás. Mas eu acho interessante que isso tudo estava revelado já. A profecia detalhada a respeito da vinda do Messias mostrava o sofrimento que ele viria. E aí que essa é a difícil verdade, o Salvador, ou a expressão máxima da revelação do caráter de Deus, e a única esperança para o ser caído, e a resolução definitiva do pecado, aconteceria na vinda de Jesus, né? E ele seria desprezado, ele seria crucificado, ele seria fustigado, né? Maltratado. A descrição é muito forte, na verdade. Quando a gente pega essa descrição toda, a partir não só em Isaías 53, como a gente está acostumado a ler, a gente lê muito Isaías 53, mas a partir do capítulo 50, a gente vai vendo assim, quem é Jesus, quem é o servo sofredor, né? E como pode o ser humano negar a Cristo. Eu costumo perguntar o seguinte, se eu estivesse lá, qual seria a minha atitude? Eu não olho só para os judeus e falo assim, eles erraram de forma
e se eu estivesse lá? Quantas vezes, embora o chamado para cada um de nós para seguir a Cristo é de tomar a nossa cruz, tomar a cruz é a oportunidade de olhar para ela. Você olha para ela e depende de quem você vê constantemente. Se você vê a Cristo, alguma coisa está errada. O trono do teu coração é você, a tua vontade que está lá. Se você vê você lá, isso quer dizer que Jesus está no seu coração. E aí você está fazendo a vontade dele. Mas eu fico pensando, quantas vezes eu crucifiquei a Cristo mais uma vez? Quantas vezes eu olhei para a cruz e era Ele quem estava lá mais uma vez? Será que eu não teria feito o mesmo que eles fizeram? Uma atitude de adoração é importante, né? E essa é a grande e difícil verdade. O Salvador veio e nós o maltratamos, nós o machucamos, nós o matamos. Estou falando nós porque Ele morreu por todos nós, por toda a humanidade. Com certeza. Pois é, e pastor, você falou justamente do poema do servo sofredor, né? Ele está localizado em Isaías 52, 13 a Isaías 53, 12. E aí, Gilson, eu queria que você explicasse para a gente o que o poema do servo sofredor revela sobre Jesus. Eu vou tomar liberdade, de vez de explicar só, eu vou ler o texto, porque esse é um texto que, sabe, ele tem uma beleza tão grande dentro dele, que a gente deveria, sei lá com que frequência, mas o mais frequente possível, lê-lo. Prestem atenção. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o do outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso penoso trabalho, e sua alma ficará satisfeito. E o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso aqui é maravilhoso. Somente quando eu entender aonde eu estava, da onde ele me tirou, e para onde ele quer me levar, é que a gente tem alguma chance, algum lampejo de salvação. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não entender o que o pecado faz na vida da gente,
na vida do povo, na vida da nação, e a graça salvadora de Cristo, o sacrifício que ele fez, não tem salvação para a gente. É um texto muito forte, né? Muito bonito, muito emocionante. E aí no texto, o Gilson leu o texto, né? No verso 14, ele menciona que a face de Jesus está desfigurada. E aí, Júnior, eu queria que você comentasse por quê? O que fez a face de Cristo, né? Do Cristo tão amoroso, tão ficar desfigurada? Qual que é a mensagem que isso traz para a gente? E o que as perguntas de Isaías 53:1 sugerem? O texto bíblico, ela revela, né, a encarnação de Cristo, e não apenas a sua encarnação, mas uma encarnação sofredora. Nós vemos a face de Cristo desfigurada quando nós olhamos para o Evangelho e olhamos para Cristo no Getsêmani, horas antes dele ser aprisionado e ocorrer toda aquela paixão, né, o seu julgamento, ele ser tripudiado, né, até a final crucifixão. Então, são os pecados do mundo todo que estão sobre o justo, sobre o puro, que fazem com que a face de Cristo esteja desfigurada. Ele sempre, no seu ministério, ele foi uma pessoa amável, uma pessoa afável, mesmo nos momentos de repreensão. Ele fazia as suas repreensões com lágrimas nos olhos. Mas, neste momento, o pecado mostra a sua verdadeira face. O que é que o pecado faz na vida de uma pessoa justa, uma pessoa que não merecia aquilo? Então, o profeta, ele tenta descrever em detalhes, né, essa situação que é chocante para a gente. A gente olha para essa pessoa, ele é o rei do universo, ele é o criador de todas as coisas, é aquele que não deveria estar se submetendo a isso, mas, infelizmente, ele está com a face desfigurada. Ninguém o reconhece como rei do universo, ninguém o vê como o criador do mundo. Mas a nossa avaliação, quando nós olhamos para ele, parece que Deus não o ama. O seguinte, aqui no capítulo 53, o pessoal avalia, né? Olha, nós achamos que ele está sendo afligido, ele está sendo ferido, ele está sendo oprimido, porque ele deve estar devendo alguma coisa a Deus. Ele está sendo subjugado porque ele é um grande pecador. E quando, na verdade, a aflição de Cristo deveria ser a nossa aflição. Mas o mais espantoso disso tudo, de todo esse drama universal, é as pessoas não crerem nisso. Nós continuarmos na nossa incredulidade, no nosso coração duro como uma pedra, e não olharmos para essa situação chocante e sermos sensibilizados. O texto de Isaías 53:1, ele é repetido no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 38. A pergunta que ela é reproduzida lá. Ela é uma pergunta que é reproduzida no contexto da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, quando Cristo está no templo, quando Deus dos altos céus fala para as pessoas: este é o meu filho amado, ouçam. Quando os gregos tentam falar com Cristo. E aí, dentro desse contexto, aparece essa pergunta: mas quem foi que acreditou na pregação dessa pessoa tão humilde? Quem foi que o acompanhou? No final, quando nós estamos ali ao pé da cruz, aparentemente a resposta é ninguém. Todo esse esforço celestial foi inútil, a gente pode se perguntar. Mas o sangue de Cristo que escorria na cruz serviu de semente, serviu de semeadura para a grande colheita que o próprio livro de Isaías revela no final, quando ele olha para todo esse esforço e diz, né, se vê como satisfeito. Então é muito bonito, é muito dramático, e esse texto realmente, como o Gilson leu aqui, ele nos faz viajar, né, nos toca, né, e realmente nos emociona, como você falou agora há pouco. Pastor, qual que é a verdade impensável que o livro de Isaías revela para nós? Como que a gente consegue entender verdadeiramente isso, sabe? E o que é a entrega de Jesus a um custo tão alto, né? O sacrifício do Deus Criador do universo. O que isso mostra? O que isso revela sobre o amor de Deus por nós? Ok. Essa temática está na lição de quarta-feira do nosso guia,
ela tem tudo a ver com o de domingo, que eu, inclusive, acabei fazendo o comentário inicial aqui hoje. Mas eu queria dar uma outra vertente aqui agora, para isso. Sofrimento, na maioria, na ótica humana, quase sempre é consequência de pecado. Muitas pessoas que, mesmo tendo conhecimento do sacrifício que Cristo fez, dizem assim, eu ouço direto, né? Eu estou pagando pelos pecados, ou fulano está pagando. Essa é uma... justamente essa é a questão que o livro de Isaías aborda. Ninguém paga nada. Ninguém paga aqui pelo pecado, só uma pessoa pagou. Quando você pega, por exemplo, o sofrimento que Davi teve fugindo do seu filho Absalão, né, porque é o que é retratado em Isaías 53, versos 3 a 9 aqui, né, falando do servo sofredor e do renovo, né, Davi sofreu e colheu consequências de uma educação mal dada ao filho, de um acolhimento que deveria ter sido feito e não foi feito. E muitas pessoas, sofrimento aqui é consequência de escolhas. E quase que um ambiente natural. O ambiente do mundo é um ambiente de sofrimento. Quem é que de nós, por exemplo, no ano passado, fez alguma coisa para sofrer com toda a pandemia que aconteceu no mundo? Ninguém fez nada disso. Não é? Ninguém provocou. Mas o próprio ambiente do mundo é um ambiente de sofrimento. E o que é a grande questão? É que o sofrimento de Cristo não o pertencia. Acho que essa é a deixa que tem que ficar no coração de cada um de nós. A lição, ela usa uma frase interessante, né? Encontramos o inimigo, alguém disse certa vez, encontramos o inimigo somos nós. Os inalcançáveis somos nós. Não é? Nós que não conseguiríamos, de certa forma, resolver o problema do pecado. Alguém veio, demonstrou um amor tremendo, carregou um preço que não era dele e morreu por cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, eu gosto muito, porque é um texto que fala sobre justificação pela fé. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É bem a realidade, assim, na prática, é como se Jesus aparecesse para você e você fosse puro trapo de imundícia, fedido, sujo, e ele pegasse assim, me dá aqui os teus trapos, que eu vou me vestir com eles agora, toma aqui as minhas vestes, limpas, brancas, alvas como a neve, como o algodão. A partir de agora é assim que a coisa... E é dessa maneira que Deus, o inalcançável que nós éramos, passamos a ser alcançados. Por quê? Porque através da ótica da justiça de Cristo, Deus nos olha e fala, pode ser salvo. Amém, graças a Deus. Está por salvo, isso, na né? verdade, né? É a justificação. Gilson, aí em Isaías 53, 10, a Bíblia fala que a vida do servo é uma oferta pelo pecado. Nesse sentido, como que a gente consegue explicar essa oferta transformadora na reparação daquilo que foi rompido, né? A ligação, né, entre Deus e o homem? Eu diria que a gente não consegue explicar. Porque como é que eu vou entender, né, uma pessoa que tinha todos os direitos, né, possíveis e imagináveis, abriu mão de todos esses direitos e privilégios e veio morrer por um ser pecador como eu, que não tem direito nenhum, porque o salário do pecado é a morte, o meu único direito é morrer. Desde o momento que eu sou pecador, eu só tinha o direito de morrer e ficar quieto, né? Calado eu estou errado, né? Então, como eu vou entender que este ser, com todos os direitos, veio morrer por nós? E ainda mais, diz o texto aqui, que depois disso tudo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Como é que alguém fica satisfeito por morrer por mim que não presto? Quer dizer, como é que eu vou explicar isso? Eu não tenho como explicar, né? Então, tem certas coisas que são inexplicáveis, que você só pode sentir, no sentido de vivenciar, aceitar pela fé e viver, né? Viver essa graça maravilhosa que Cristo oferece, porque senão eu vou ser o mais burro dos elementos na terra, não tem outro jeito de falar isso, né? Se eu não aceitar essa maravilhosa graça, eu tenho que cair de joelho, como diz o povo, cai de joelho e sai pastando.
E nós insistimos em querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, em termos de justiça própria e querer operar a nossa salvação, achar que nós temos méritos em nós mesmos. Então, infelizmente, eu não tenho como explicar. Leia, releia, treleia esse trecho das Escrituras para você poder entender o que Cristo fez por nós. Não tem explicação, não tem. E graças a Deus, né, por esse ato maravilhoso, que a gente não precisa entender, a gente só precisa aceitar. Júnior, qual é o comentário que você gostaria de deixar, então, para os nossos acompanhantes, nossos amigos, para a gente poder encerrar a lição? O texto é tão bonito, né? É uma poesia que enche os nossos olhos, mas eu acho que o que mais agradaria a Deus nesse momento é nós aceitarmos esse convite. Né? Afinal de contas, a festa está preparada, tudo foi ornamentado, Ele deu um convite, ou dá um convite para cada um de nós. A nossa única ação no plano da redenção é dizer, sim, Senhor, eu aceito o teu perdão, eu aceito a tua salvação. E quando a gente olha os evangelhos, a gente percebe que o pecado, né, com P maiúsculo, é o amor mal direcionado. Porque diante de tudo que é revelado, né, toda a luz que há no mundo, todas as pessoas, esse gigantesco empreendimento de salvação, o que vai determinar, né, se nós vamos aceitar ou não é a nossa vontade. Né? Diante de tanta luz, qual deveria ser o nosso passo? Sim, Senhor, eu aceito. Está muito claro para mim, está visível o teu amor. Mas aí o que é que revela qual é a nossa decisão? As nossas obras. As nossas obras mostram muitas vezes que nós amamos mais as trevas do que a luz. Isso está em São João 3,19. Então, esse texto é comovente e realmente eu acho que essa foi a intenção do escritor, né, e não poderia ser menos. Então, a nossa atitude nesse momento, dessa grande mensagem, é aceitarmos, é nos colocarmos de joelhos, vermos a nossa pequenez, né, abandonarmos essa ideia de autossuficiência, de orgulho. A morte, no ano passado, destruiu o mundo. Né? Até hoje, pessoas que sofrem ainda com sequela, né, da pandemia. Né? E o que é que virá amanhã? Né? Então, nós devemos nos apegar a Cristo. Ele fez o maior sacrifício. Né? O grande inimigo e aquilo que nós mais deveríamos temer foi derrotado. É a morte. Né? Então, nós deveremos agora rejubilar e ficar felizes e nos apegar ao nosso grande e querido Salvador Jesus. Amém. Pastor, você poderia orar para a gente encerrar? Vamos orar. Pai, obrigado porque nos deste a oportunidade de ter contato com uma obra belíssima. Amém, Senhor. Definitivamente, Isaías foi um artista ao retratar com palavras humanas aquilo que o Senhor mostrou a ele em sonho, não só de tudo que ele viveu, mas de tudo que viria a acontecer. Verdade. Em especial dessa promessa incrível, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não mediu esforços, deixando toda a glória do céu para viver uma vida humana, humanidade essa que o Senhor Jesus carregará por toda a eternidade. Verdade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por refletirmos nesse tema tão especial que é o tema da salvação. Amém, Senhor. Obrigado, porque o Senhor se sacrificou por nós. Nós, nesse momento, pedimos forças para nos entregarmos em Tuas mãos. Amém, Senhor. E vivermos essa realidade de forma prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, amigos, encerramos então mais uma lição. Se você mora ou está passando por Brasília, venha nos visitar na Igreja Adventista do Lago Sul. Nós estamos na QI 21, lote 3C, próximo à Escola das Nações. Se você vier, nós vamos ficar muito felizes em te receber. Muito obrigada e até a próxima classe dos professores.